Elvis foi acusado de fazer seus discos puramente por dinheiro, de que não se importava se seu disco tivesse falhas musicais ou vocais. Bem, isso é de uma falsidade sem tamanho. Elvis era um perfeccionista e buscava o sentimento certo de uma música, independentemente de ser necessários 1 ou 50 takes. Se ficasse satisfeito e deixasse as pessoas contentes e fosse divertido, ele poderia deixar quieto, mesmo que não tivesse tecnicamente perfeito. Ele sabia que suas gravações precisavam ter sentimento para alcançar os corações e almas de seus fãs. Em todas as sessões de gravação que estive com ele selecionou os takes que pareciam certos. E o fato dele ter vendido mais de 500 milhões de discos durante sua vida, somando mais de 2 bilhões de discos até o presente momento em que esse livro foi escrito, prova que ele tomou todas as decisões certas. Os estranhos artigos que diziam que Elvis odiava os Beatles certamente não eram verdade. Ele apreciava os Beatles, gostava do rumo que sua música estava tomando e achava que eles eram muito talentosos. Mas ele também achava que eles estragaram tudo no cenário das drogas. Eles simplesmente apoiaram e encorajaram os adolescentes a experimentarem drogas que expandem a mente, e Elvis não gostou nem um pouco disso, mas ele apreciava a música deles. Estranhamente, pelo menos para mim, Elvis não atraiu um público negro. Eu não tinha pensado nisso ou não tinha percebido até que uma das Sweet Inspirations, que é negra, me apontou como havia poucos negros na plateia. Quando indaguei sobre isso, porque certamente Elvis tinha musicalmente um som negro, então me contaram a seguinte história. Parece que no início de sua carreira houve um grande alarido para encontrar um cantor branco que tivesse o som negro, que era supostamente o que o estúdio de gravação de Memphis procurava quando Elvis gravou seu primeiro disco para eles. Quando a fama de Elvis cresceu, foi publicado um artigo numa revista destinada ao público negro e supostamente Elvis foi citado na revista dizendo: "Os negros só servem para engraxar os meus sapatos." Elvis não poderia e não teria dito isto. Ele cresceu entre os negros e os amava e amava sua música. Seus únicos preconceitos reais eram em relação a alguém que não era confiável ou que usava drogas ilícitas. Mesmo aquelas pessoas pelas quais não nutria simpatia, nunca as odiou. Jamais o escutei rebaixar uma pessoa negra ou fazer qualquer coisa que pudesse ser considerado um insulto aos negros. É deveras lamentável que esse mal-entendido tenha ocorrido, mas realmente havia muito poucos negros em qualquer uma de suas audiências. Elvis me libertou vocalmente e me fez tentar ampliar o meu leque de músicas, porém não tenho nem 1% da versatilidade que Elvis possuía. O escritor que disse que Elvis tinha uma voz fraca também tem um ouvido fraco. Acontece que trabalhei no Metropolitan Opera e estudei canto por 25 anos. Reconheço uma voz forte quando a ouço. A voz de Elvis pode ter sido destreinada e, às vezes, seu vibrato era fraco ou instável em alguns lugares, como seria a voz de qualquer cantor não técnico. Mas a voz de Elvis era tão forte e ele tinha tanto sentimento e habilidade natural que era capaz de fazer coisas com a sua voz que um cantor técnico não poderia ou, ao menos, tentaria fazer. E ele fazia isso o tempo todo. Ele cantava um B agudo e natural. A maioria dos barítonos não consegue nem chegar ao G sem lutar. Ele praticava o canto constantemente e aprendeu a cantar tons cobertos. Quando o conheci, ele estava apenas começando a desenvolver aqueles tons cobertos com a ajuda de Charlie Roge, que aliás era o único treinador vocal de Elvis. Eu o ajudei ocasionalmente também. Elvis aprendeu a usar as câmaras de ressonância das cavidades nasais para tons de cabeça. Um O suave e agudo. Existem várias câmaras de ressonância no corpo,
e Elvis definitivamente estava com o peito em marcha. Só mais tarde ele teve os tons de cabeça, pelo menos eles não eram controlados. Mas depois de muita prática e ensaios com Charlie, ele desenvolveu um belo controle dos tons de cabeça. Em muitas noites, Charlie tocava piano e trabalhava com Elvis até altas horas da madrugada. Quero mencionar novamente que muitas das pessoas mais próximas de Elvis não escreveram livros. A maioria dos livros no mercado foram escritos por outras pessoas que nunca conheceram Elvis ou eram apenas conhecidos casuais, indo e vindo, obtendo informações, mas nunca a história completa. Por que outro motivo foi negado a Charlie Rod o crédito que merece? Ele é um dos homens mais importantes na história real de Elvis, já que foi o único que viveu o tempo todo com Elvis. Charlie tocava piano enquanto Elvis cantava, e eles trabalhavam juntos para ajudar Elvis a desenvolver seu alcance vocal e novo material. Ouvi Elvis dizer muitas vezes: "Não sei o que faria sem Charlie. Ele me entende. Posso confiar nele. Ele é um cara talentoso. Ele mantém meu ânimo. Ele é como um irmão para mim." Elvis era sempre elogiado pela forma como organizava um espetáculo, ou seja, pela forma como um número musical se seguia ao outro. Foi Charlie quem o aconselhou sobre o ritmo de cada show, e ele foi um gênio absoluto em sua capacidade de criar entusiasmo no público, depois diminuir um pouco, aumentar novamente e então terminar com um sucesso de bilheteria. A sua contribuição para a música de Elvis e para os seus espetáculos foi pouco apreciada. Outra mentira divertida é que Elvis era um recluso. Eu ri até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto quando li isso. Um recluso, de fato? Elvis foi a pessoa mais sem privacidade que já conheci. Não sei como ele conseguia suportar tantas pessoas ao seu redor o tempo todo. Eu sei que não poderia. Quando eu estava namorando com ele, às vezes eu tinha vontade de vagar nua e não conseguia. Quero dizer, você tinha que vestir um roupão só para entrar em outra sala, porque havia muitas pessoas por perto o tempo todo. Alguns eram empregados de Elvis, mas alguns eram estranhos. Elvis dava uma festa todas as noites enquanto estava na estrada. E não eram apenas garotas bonitas que ele convidava. Eram amigos seus que o acompanhavam ou alguém que conheceu em uma das cidades em que estávamos. Executivos chegavam até a suíte e parentes do Tennessee vinham em visita. Onde quer que ele fosse, havia pessoas reunidas para encontrá-lo.